Olá, está no ar mais um Justiça Legal. E no programa de hoje você vai saber como participar do mutirão pré-processual que vai envolver clientes e lojistas da Grande Florianópolis. O evento faz parte da Semana Nacional de Conciliação, que acontece agora em novembro. Garantir a prioridade do idoso na tramitação de processos é um dos objetivos do projeto lançado este mês pela Corregedoria Geral de Justiça em Santa Catarina. E a entrevista de hoje é com o desembargador catarinense Jorge Scheffer, que participou de uma audiência pública sobre o Código Penal na Câmara dos Deputados em Brasília. O magistrado defende a reforma pontual do Código e também uma maior discussão sobre o tema. Isso é legal! Outubro Rosa mobiliza servidoras do Judiciário Catarinense em prol da prevenção ao câncer de mama. Esses são os destaques de hoje do programa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que só está começando. Recentemente, 19 instituições jurídicas pediram a suspensão da tramitação da proposta de reforma do Código Penal. E esse assunto ainda tem gerado muitas discussões. Por isso, hoje, eu converso com o desembargador Jorge Scheffer Martins, que ele vai explicar melhor por que tantas críticas, ao novo Código Penal. E boa tarde. Boa tarde, Nayara. Para começar, eu gostaria de saber, muitos profissionais da área jurídica têm afirmado que um dos problemas está no curto tempo em que foi elaborada essa reforma. O senhor concorda com isso? A questão passa por um detalhe que eu acho fundamental. Quando uma nova proposta de texto legal consegue desagradar a tantas instituições, e instituições que teoricamente poderiam estar em polos opostos, como a advocacia e o Ministério Público, pelas funções de defesa e de acusação, é porque realmente alguma coisa não deve estar caminhando bem. Em verdade, o que se observa nas críticas, elas estão diretamente relacionadas ao fato de que não está havendo suficiente maturação dos temas e uma preocupação que não seria cabível no sentido de se agilizar o quanto antes a aprovação dessa reforma. Nós temos que considerar que nós temos em vigor um código que existe desde 1940. Sofreu uma alteração fundamental em 1984, quando a sua parte geral foi totalmente reformulada, mas a parte especial, ou seja, a parte dos crimes, ela continuou inalterada, com exceção, obviamente, de uma ou outra reformulação pontual que se fazia absolutamente necessária. E mesmo a parte geral, que sofreu algumas mudanças fundamentais, continuou a manter institutos jurídicos que já existiam e continuam existindo. Portanto, para que se possa pensar em termos de Código Penal novo, ou seja, adaptado a uma nova realidade, nós temos que ter a participação de juristas, da própria sociedade, mas, acima de tudo, uma confluência de ideias no sentido de se construir um novo diploma que possa realmente trazer avanços. Isso se dá principalmente pela circunstância de que, quando se trata de matéria penal, as pessoas e a comunidade em geral ficam tomados pela emoção, A emoção da necessidade de uma punição mais violenta para determinados tipos de crime, até a questão da elevação da maioridade penal. Mas as pessoas se esquecem que tudo isso está dentro de um contexto, e um contexto muito importante. Por exemplo, de que adianta nós partirmos para uma definição de penas cada vez mais gravosas se nós não temos onde colocar as pessoas? E não só isso. Além de nós não termos onde colocar as pessoas, não existe nenhum programa de recuperação dessas pessoas que estão presas. Então, acho eu que não se pode pensar em termos de direito penal sem se pensar também em recuperação, de reinserção dessas pessoas no convívio social. Ou mais do que isso, sem se pensar que a cadeia não é a única solução, é a última. Ou seja, nós temos que, dentro do possível, nos valer de outras medidas que possam trazer a pessoa a responsabilidade por aquilo que praticou, mas ao mesmo tempo permitir que ela se recupere e volte a agir no seio da sociedade. Como eu disse no início, 19 instituições jurídicas pediram a suspensão. Então, isso quer dizer que essa comunidade jurídica ela não foi ouvida para a elaboração desse texto? Na realidade, a gente acompanha toda essa movimentação pela imprensa. O que se observa
é uma crítica de não ter sido suficientemente ouvidas, né? Porque houve algumas audiências públicas, houve a consulta a algumas entidades, mas não houve a suficiente discussão. E até pessoas que participaram da formação desse projeto, como o Miguel Reale, que é um dos que encabeça esse movimento. Sim, ele é um dos maiores críticos, né? O advogado René Arieldotti também, que é um advogado que na área penal e processual penal é uma figura absolutamente reconhecida em todo o território nacional, o que criticam? Que, na verdade, muitas vezes as discussões eram feitas até por e-mails. E-mails eram encaminhados, em 3 dias tinham que ser respondidos, e se não eram respondidos em 3 dias, tinha-se como aprovado. Então, faltou realmente uma discussão mais profunda. E, como eu disse, são temas muito delicados. Não se pode decidir isso no espaço de um ano, né? E que dizer de meses, como é o que se diz que tem acontecido. Realmente. E o Senado, inclusive, já recebeu algumas emendas, né, para corrigir alguns erros que foram identificados. Qual teria sido, né, o motivo desses erros? Uma das questões que mais tem preocupado é a desproporção entre crimes que poderiam ser tidos da mesma natureza, né? Tu mencionaste um pouco antes da entrevista a questão da omissão de socorro, né? A omissão de socorro a um animal, ela hoje, pela proposta, ela é mais séria do que a omissão de socorro a uma criança. Então há um descompasso entre essas situações. Não que a omissão de socorro a um animal não mereça proteção penal. Merece, mas não se pode fazer exatamente essa inversão. Eu digo isso porque eu tive a oportunidade de participar na semana passada de uma audiência pública na Câmara Federal em que se discutiu projetos pontuais de reforma do Código Penal. Ou seja, não se altera a estrutura, mas determinados crimes eles passam a ter uma punição diferenciada. E, como exemplo, eu cito 2 situações. O homicídio, cuja pena mínima hoje é de 6 anos, homicídio simples, e a máxima é de 20, é aumentada para 8 anos a pena mínima e 20 anos o máximo. Por que razão? Porque hoje nós temos o crime de homicídio como um crime menos grave que um crime de estupro de vulnerável. E o estupro de vulnerável ele não se caracteriza só pela conjunção carnal, mas com qualquer ato libidinoso praticado contra criança ou adolescente. Então vocês vejam que há uma desproporção. Por mais que a liberdade sexual deva ser preservada, a vida é um bem maior. E além disso, eles preconizam também trazer o furto simples para os juizados especiais criminais, ou seja, a pena passa de ser de 6 meses a 2 anos, e os furtos qualificados também têm uma redução de pena, passam a ser de 1 a 5 anos. Por quê? Porque você tem uma gradação mais adequada à própria realidade. São crimes que têm que ser punidos? São. Mas será que você não pode dar oportunidade para aquelas pessoas que infringiram a lei por uma primeira vez, né? Então, me parece um sentido mais lógico. Mas isso tem sido, inclusive, uma das críticas, assim, das maiores críticas é a desproporcionalidade, né, das penas. Exatamente. O senhor poderia explicar um pouco melhor isso? Porque, assim, o senhor estava explicando sobre esse evento que o senhor esteve, Sim. né? Mas na reforma do Código Penal é um pouco diferente, né? Não, na realidade, o que se critica, por exemplo, a diminuição de pena de alguns crimes contra a administração, cuja pena mínima é de 3 anos, o mínimo passa a ser de 1. Ou seja, você possibilita não só a aplicação de uma pena inferior, como a perspectiva de ocorrência de prescrição, que aumenta consideravelmente. E há um outro detalhe que pode passar desapercebido, é que havendo uma alteração na legislação, a lei retroage para beneficiar os demais. Ou seja, quem possa ter sido processado e condenado sob a égide da lei atual, por exemplo, e pegou uma pena mínima de 3 anos, se para aquele mesmo crime essa pena mínima passar a ser de 1 ano, essa pessoa pode ingressar com pedido para requerer esse benefício. Bom, para a gente poder encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor falasse, de forma geral, a reforma do Código Penal é necessária? Eu penso que as reformas pontuais hoje ainda se mostram mais adequadas. Se mostram mais adequadas por quê? Porque nós temos um arcabouço que ele está suficientemente concatenado. Nós vamos precisar, obviamente, de algumas inovações. A questão do bullying,
a questão da utilização da internet, que hoje praticamente não tem freios, né? Qualquer pessoa pode instalar um sítio na internet e sair ofendendo a quem quer que seja, propagando o que pensa e o que quer, né? Sem que haja uma específica previsão legal de punição, né? Há que se fazer todo um esforço de raciocínio para se conseguir encontrar uma figura penal para punição, prevenção e punição. Então há necessidade, obviamente, de discussão, mas não penso que a reforma deva ser feita, ao menos de uma forma tão rápida. Pode-se fazer essas reformas pontuais e, ao mesmo tempo, se fazer uma grande discussão nacional, né, no sentido de se buscar uma solução que venha a perdurar tantos anos quanto perdurou a reforma, o Código Penal anterior. Ok, desembargador de Justiça Legal, agradece a sua presença. Muito obrigado também, agradeço a oportunidade. Obrigada.